Oi, pessoal. Aqui é o professor Rafael Ivo e continuando a playlist de vídeos sobre fundamentos de programação, feita com cortes das minhas aulas da Universidade Federal do Ceará, nesse vídeo eu falo de um conceito muito importante na programação, a criação de variáveis. Aproveito o exemplo que eu vou fazendo aqui e vou falando de outros detalhes da linguagem Python, como a entrada e saída de dados em modo texto. Beleza? Então, vamos lá. Mas vamos melhorar um pouco as coisas aqui, né? Por exemplo, e se eu quisesse fazer um programa que perguntasse o meu nome e esse programa, depois que perguntasse o meu nome, mostrasse na tela, oi, Rafael, né? Tipo uma coisa assim, oi, e dissesse o meu nome, né? Se eu fosse escrever em forma de algoritmo, qual seria a ideia, né? Primeiro, eu preciso de uma coisa para guardar o que a pessoa for digitar. Entendeu? Tipo, eu vou botar o seguinte, ó, escreva, digite o seu nome. E aí agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso ler do usuário. A pessoa vai digitar alguma coisa e essa coisa tem que ser guardada. Como é que eu faço para guardar uma coisa que o usuário vai digitar? Tá? O usuário vai digitar uma coisa, como é que eu vou guardar aquilo? Para guardar coisas, gente, a gente utiliza a memória RAM. Tá? Como que a gente utiliza a memória RAM? Criando o que a gente chama de variáveis. Certo? Então, eu posso criar uma variável aqui chamada nome. Ela vai receber o quê? Uma leitura do teclado. Essa instrução aqui vai fazer esperar a pessoa digitar alguma coisa. Essa pessoa vai digitar alguma coisa e apertar Enter. Na hora que ela apertar Enter, essa leitura vai armazenar nessa variável o nome, o que a pessoa digitou. Aí a pessoa pode digitar qualquer coisa. Por exemplo, eu posso digitar Rafael, posso digitar Ivo, né? O Ávalos digita Ávalos, enfim. Qualquer pessoa pode digitar qualquer coisa. Vai digitar essa coisa e apertar Enter. Na hora que essa pessoa pressionar a tecla Enter, o conteúdo que essa pessoa digitou tem que ser guardado em algum lugar. Sempre que você se deparar com essa situação de ter que guardar algo em um programa, isso significa que você tem que ter uma variável. Variáveis são a forma que nós temos de guardar alguma coisa na memória RAM. Ok? Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável chamada nome que vai guardar o que a pessoa digitou. Isso significa que vai ser armazenado o que eu digitar nesse pedaço de memória, e esse pedaço de memória eu vou poder acessar ele pela palavra nome. E agora eu finalmente posso escrever na tela o que eu desejo. Então eu vou botar aqui, escreva. Bom dia. Nome. O que vocês acham? Isso aqui tá certo ou não? Se vocês fossem chutar, acho que isso aqui daria certo. Quem disse não, tá correto. Isso aqui não está correto, tá? Por que que não está correto? Porque é o seguinte, tudo que estiver entre aspas, o Python interpreta como o quê? Como texto. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Inclusive a palavra nome. Para ele, se você botar isso aqui, certo? Ele vai achar que isso aqui é só a palavra nome e não a variável nome. Existe uma diferença entre a palavra nome e a variável nome. Então, como é que eu faço para diferenciar texto de variável, tá? Algumas, aqui no caso do Python, isso aqui eu já vou ter que começar a dizer logo, você pode pegar e fazer isso aqui, ó. Deu para perceber que agora ficou com uma formataçãozinha diferente, isso aqui, a palavra nome, ficou azul, né? Por quê? Porque agora a linguagem Python não vai mais entender isso aqui como uma palavra nome. Vai entender como o seguinte, olha,
Isso aqui é a variável nome. Então, o que a pessoa digitar e guardou aqui dentro vai ser colocado aqui. Então, se eu digitar Rafael, a palavra Rafael vai ser encaixada aqui. Se eu digitar Ivo, a palavra Ivo vai ser encaixada aqui. Você pode imaginar isso aqui como se fosse um tipo de marcador, um ponto onde eu vou colocar, encaixar alguma coisa ali dentro. Tá dando para compreender? Vamos lá, eu vou agora passar esse código aqui para Python, certo? Porque não tem como executar isso aqui e testar, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, eu vou transformar isso aqui tudo em comentário, como eu falei para vocês. 3 aspas simples, 3 aspas simples começam e 3 aspas simples terminam um comentário. Então, tudo isso aqui agora é comentário, não é mais código válido, certo? Beleza. Como é que eu faço para imprimir na tela? Print, digite o seu nome. Aqui já mostra, tem uma outra coisinha de Python que eu estou explicando para vocês. Vocês perceberam que aqui eu coloquei aspas simples e não aspas duplas? Isso aqui é uma coisa do Python, que ele permite você escolher. Se você quiser aspas simples, pode botar aspas simples. Se você quiser botar aspas duplas, pode botar aspas duplas. Tanto faz um ou o outro, certo? Não é toda linguagem de programação que permite esse tipo de coisa, tá? Mas aqui no Python permite. O que você não pode fazer é tipo, começou com aspas simples e terminar com aspas duplas. Isso não pode. Dá para perceber que esse último parênteses está vermelho? Porque ele está achando que a string ainda não acabou. Se você continuar digitando, ó, tudo isso aqui ainda é string. Só vai acabar quando você colocar outra aspa simples. O mesmo vale para aspas duplas, tá certo? Se você começou com aspas duplas, vai acabar com aspas duplas. Se você botar aspas simples, ele vai passar direto e só vai acabar quando você colocar outra aspas dupla. Então, não pode. Ele permite os dois, mas você também não pode misturar, né? Beleza. Vamos criar agora essa segunda linha de instrução aqui, a variável nome. Como é que a gente cria uma variável? Você cria uma variável em Python simplesmente digitando o nome de uma variável. O nome que você deseja para aquela variável. Nome. Usando o símbolo de igual. E a leitura é feita usando essa instrução chamada input. Em Python, você só pode criar variáveis usando esse símbolo de atribuição. Ou seja, dando um valor inicial para ela. No caso, o valor inicial dessa variável vai ser o conteúdo que a pessoa digitar. E agora, finalmente, a gente vai pegar e escrever na tela, né? Então, print. Bom dia. Nome. Só que é o seguinte, gente, para isso aqui funcionar, antes das aspas, antes da primeira aspa simples, né, que você utilizar, você tem que digitar a letra F. Eu vou mostrar um exemplo. Eu vou mostrar primeiro um exemplo de sem o F. Tá? Aqui. Olha o que, é que o Python imprimiu. Ele não imprimiu a palavra que eu digitei. Ele imprimiu a tag. Mas se você colocar o F, ele vai entender que o que tiver isso aqui é porque é para ser substituído. Então vamos lá executar novamente. Ó. Agora sim ele substituiu isso aqui pelo conteúdo que eu digitei. Exatamente. F, esse Fzinho aqui, é de format. É como se você estivesse formatando aquela string com o conteúdo da variável nome. O F sempre será entre o parêntese. O F, na verdade, não é que ele tem que ser entre o parêntese. Ele tem que ser antes da primeira aspa. Eu sei que, por enquanto, parece que ele tem que sempre vir dentro do parênteses.
Mas quando a gente for estudar um pouco mais sobre strings, vocês vão perceber que esse F não precisa necessariamente vir junto com o imprint. Ele pode estar em qualquer lugar, desde que seja do lado de uma aspa, antes da primeira aspa de uma string. Uma coisa que o Python tem é que é o seguinte, existem muitas formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Tá? Como assim? Isso aqui que eu mostrei para vocês é uma forma de escrever, mas tem outras. Por exemplo, se você não quiser colocar o Fzinho aqui na frente, você pode, no final da string, colocar o seguinte, ó, ponto format, abre e fecha parêntese, colocar o nome da variável nome aqui dentro, e aqui deixar sem o nome. Percebe que faz a mesma coisa? Ambos os casos. Esse caso aqui, de cima, é o mais moderno, certo? O Python adicionou isso mais recentemente, esse formato aqui de cima, que é mais curtinho. Antes desse formato mais curto, que é esse daqui, para escrever alguma coisa em Python, era esse formato aqui de baixo. Como era esse formato? Você digita, você coloca o texto e coloca, abre e fecha a chave apenas para dizer onde colocar o conteúdo. E depois você bota ponto format e diz qual deve ser o conteúdo para ser colocado dentro das chaves. Eu espero que não cause mais confusão ainda na cabeça de vocês, tá certo? Mas isso é uma coisa do Python, de ele ter várias formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Existe uma forma ainda mais antiga de fazer isso aqui. E é assim. Esse último cara aqui, ele faz o quê? Ele pega essa string, certo? Então ele escreve bom dia, aqui ó, bom dia. Depois que ele escreve bom dia, vírgula, e esse espaço em branco que está aqui, ele coloca mais um espaço em branco, e depois desse último espaço em branco, ele digita o conteúdo da variável nome. Essa forma aqui é a mais antiga, ela era utilizada no Python 2, certo? Que é uma versão anterior do Python, tá? E aí, assim, hoje em dia, a forma mais utilizada é essa daqui de cima. Vou botar aqui nos comentários, assim. Digitem aí quem prefere o método 1, quem prefere o método 2 e quem prefere o método 3. Aí nos comentários. Nos meus exemplos aqui, eu vou continuar utilizando o método 1. Certo, gente? Mas todo mundo aqui aprendeu os outros dois, né? Vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Ok? O Python, ele tem uma coisinha que, para facilitar a vida, que é o seguinte. Normalmente, quando a gente pede alguma coisa do usuário, a gente sempre manda uma mensagem antes, concorda? Tipo, essa instrução aqui serve para pedir o nome da pessoa. Só que antes de pedir o nome, é bom que você escreva para esse usuário, me digite seu nome. Se eu deixasse só assim, ó, sem esse print na frente, e executasse o programa, ele ia ficar assim, ó. O programa já está executando? Já. O que ele está fazendo? Ele está esperando que eu digite alguma coisa. Só que ele não mostrou nada para mim. E aí fica naquela coisa, né? Tipo, é uma ótima, é péssimo de interface isso, né? Porque, tipo, como é que a pessoa vai usar esse programa se o programa não está dizendo o que ela está querendo do usuário, né? No caso aqui, eu sei porque eu estou olhando o código. Então, se eu digitar o meu nome, aí ele vai lá e preenche. Certo? Então, pensando nisso, o Python permite que dentro dos parênteses do input, você possa colocar a mensagem a ser perguntada
para aquela leitura. Então, ó, o que é que essa instrução input fez? Primeiro, ela escreveu isso aqui na tela. E depois que ela escreveu isso aqui na tela, agora ela está esperando eu digitar alguma coisa. Deu para entender, gente? É como se esse input fizesse tanto a escrita quanto a leitura. Primeiro a escrita, depois a leitura. Bem, pessoal, por hoje é só. Saber criar variáveis quando necessário e não criar variáveis desnecessárias é uma das coisas que você vai adquirindo com a experiência, né? E a gente deu o nosso primeiro passo aqui nesse vídeo. No próximo, eu vou continuar falando de variáveis na linguagem Python. Se gostou do vídeo, curte e compartilhe aí com os amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreve e habilita o sininho para receber notificações dos próximos. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários, beleza? Até mais e tchau!